Um problema que aflige milhares de famílias, o desaparecimento de parentes. Em 2014, a Polícia de São Paulo procurou pelo paradeiro de mais de 33 mil pessoas. E neste ano, de janeiro a abril, saiu em busca de quase 10 mil desaparecidos. Agora, os paulistas ganharam a semana de mobilização do Estado de São Paulo para a busca e defesa de pessoas desaparecidas. Lei de autoria do deputado Enio Tato, do PT. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje. Nós recebemos o doutor Martim de Almeida Sampaio, ele é diretor da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, e a dona Neuza Araújo, cuja filha desapareceu há 2 anos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse programa Agora é Lei. O deputado Enio Tato, do PT, autor da lei que criou a Semana para a Busca de Defesa de Pessoas Desaparecidas, fala do objetivo da medida. No estado de São Paulo, por exemplo, são mais de 100 pessoas por dia que são desaparecidas. Obviamente, por ser o estado mais populoso do país, é o estado que tem mais pessoas desaparecidas. Então, o objetivo dessa lei é conscientizar, divulgar, fazer com que as pessoas reflitam para que o Estado seja mais eficaz para a gente procurar essas pessoas, tentar localizar, para diminuir o sofrimento dessas famílias que muitas vezes não têm a quem recorrer. Doutor Martim, o deputado Enio Tato, autor da lei, fala em falta de eficácia do poder público em relação a essa questão. Por que o Estado brasileiro, de uma maneira geral, não tem tido a capacidade para cuidar desta problemática? O Estado brasileiro, me parece que não só nessa temática, mas como outras temáticas, está totalmente falido por uma falta de investimento e de interesse público. Não o Estado de São Paulo, estou falando particularmente do Estado de São Paulo, estou falando de uma forma mais abrangente. Parece que as polícias do Estado, parece que as autoridades públicas não se sensibilizam com temas desses, que são temas candentes, que afetam a população. 100 pessoas desaparecem numa cidade como São Paulo. São 100 dramas. O desaparecimento, na verdade, é muito mais doloroso do que um falecimento, porque a pessoa no falecimento ela ainda tem aquele rito do enterro, do velório. Esse é uma busca permanente, incessante. É um drama incessante que essas famílias vivem. Então, mas isso parece não sensibilizar o poder público. O poder público está desaparelhado e não atende essas demandas e recusa. Acho que isso é um incômodo. E, na verdade, não é. É um drama presente que deve ser resolvido. Os casos que nós vemos como esclarecidos, que são apontados como esclarecidos, não são necessariamente esclarecidos, são aqueles casos mais simples que se autossolucionaram, digamos assim. Sim, na verdade, aquele garoto, por exemplo, aquela garota que teve um desentendimento em casa, brigou com o pai, foi para casa de um amigo, ficou um dia desaparecido, 2 ele volta. Acaba retornando o marido que briga com a mulher que briga com o marido, enfim. Essas coisas menores se autossolucionam, as pessoas retornam ao seu ambiente de trabalho, ao seu ambiente de moradia, e se resolve. Esses são dados como esclarecidos. Mas aqueles casos complexos que nós acompanhamos, a gente não vê empenho das autoridades em resolvê-lo. Então, esse projeto que o deputado Enio Tato apresenta, de conscientizar, de sensibilizar, eu acho que é muito bem-vindo e muita boa hora. Dona Neuza, a Patrícia, sua filha, desapareceu há 2 anos, na época ela tinha 22 anos de idade. 21? Como é que está a situação? Que informações a senhora tem hoje? Como é que está a busca pelo paradeiro da Patrícia? Da parte da polícia, é lamentável, mas eu não posso contar. É Deus, em primeiro lugar, e da ONG, que é um projeto maravilhoso, que está apoiando a gente, está dando apoio que a gente precisa, não só eu, como todas as outras mães da Sé. E que eu só tenho que agradecer, A Ivanilde é uma pessoa maravilhosa, sempre ela está me ligando, sempre perguntando como é que eu estou, porque é muito difícil, é uma dor que dói no fundo da alma, A Ivanise, a que a senhora se refere, é a presidente do movimento Mães da Sé. Isso. Uhum. Como é que a Patrícia desapareceu? A Patrícia passou aquela segunda-feira comigo, Chegou de manhã por volta das 6 da manhã, ficou até as 2 horas da tarde. Foi para a casa dela e 4 horas eu liguei para ela, falou que estava indo para minha casa, que ela ia receber a chave da casa dela, que o pai dela tinha comprado em Poá. Mas ela não veio. Aí é o que as câmeras mostram, por volta das 6h32, ela sai, Aí vem uma ligação ou é uma mensagem, ela atende o celular, enfia no bolso, faz assim com o cabelo e aí desaparece.
Ela sai de onde? Ela desaparece casa de dela. onde? Da casa dela. Da Ela casa não dela. morava com a senhora? Não, não morava comigo. Morava próximo à minha casa. Morava com um companheiro? Isso, morava com o Thiago. Naquele dia o Thiago estava trabalhando, né? E há 1 ano e 11 meses, né, que eu não tenho uma notícia da minha filha. É muito difícil. Isso em São Paulo. Ela ia sair de São Paulo e ia para o município de Poá. Isso. Ia encontrar o pai lá. Ia encontrar o pai dela. Não ia encontrar o pai dela na casa dela mesmo, né? Que ela ia encontrar com ele para eles ir para Poá. Que aí ele ia entregar a chave da casa para ela, mas não aconteceu. A senhora comunicou imediatamente o desaparecimento à polícia ou esperou algum prazo? Eu fui de manhã, no dia seguinte. À noite eu fui procurá-la. Procurei em todos os lugares, bar, colegas, bar, tudo. E quando foi 8 horas da manhã, eu fui para 67. E aí eu voltei, como eu passei mal, né? Aí mais tarde eu fui para depor. E aí o caso foi para o DHPP. Doutor Martim, há uma controvérsia tremenda em relação a essa questão da comunicação imediata, por isso eu fiz essa pergunta para a dona Neuza, comunicar imediatamente ou esperar por um período? Não existe mais essa coisa de esperar 24 horas, tem que comunicar a polícia, não é isso? Isso acabou, inclusive já é lei. Desde 2005 existe a lei 11.259 que determina, no caso de menor, o desaparecimento deve ser comunicado imediatamente e determina que a autoridade pública comunica os aeroportos, funerária, hospitais, enfim, faça uma busca, dê o comunicado de desaparecimento de menores ou pessoas relativamente incapazes. Mas, de toda sorte, toda pessoa que tiver um desaparecimento na polícia, seja maior, na sua família, seja maior esta pessoa ou menor, deve comunicar imediatamente. A dona Neuza optou por buscar nas redondezas, nas amigas, enfim, nos bares, na região. Ela não errou, o que ela fez não foi errado, porque lhe pareceu mais correto. Imediatamente, ao constatar que sua filha encontrava-se desaparecida, ela foi à polícia, comunicou. Existia essa dúvida antigamente, porque na época da ditadura militar era comum, porque pessoas desapareciam por questões políticas e as famílias iam buscar essas pessoas. E passavam no distrito e o distrito falava, não, tem que ter 48 horas, outro falava 24 horas, enfim. Mas isso não existe, isso é um mito que tem que ser desfeito. Desapareceu, comunique imediatamente, inicie a busca imediatamente com as pessoas, na polícia, enfim, tome a providência que tem que ser tomada. Existe uma lei que trata dessa questão da comunicação do desaparecimento, que é a Lei de Busca Imediata, que já tem 10 anos. 10 anos, isso. Essa lei tem sido cumprida pela polícia, exatamente, porque as primeiras 24 horas do desaparecimento são as mais importantes. Olha, veja bem, na verdade não deveria nem existir essa lei. Essa lei não é dirigida a nós, familiares, que temos uma pessoa desaparecida. E sim é dirigida à polícia. Cumpra isso, porque a polícia tinha resistência em fazê-lo. Então, se a polícia resistir em cumprir, o caminho seguinte é ir na corregedoria e denunciar aquele mal policial que resiste. Evidentemente, todo mundo que tem experiência em delegacia de polícia sabe a tremenda má vontade, e falando muito francamente, que às vezes você encontra, não estou generalizando, estou dizendo que às vezes nós encontramos para comunicar uma coisa ou outra. Parece que você entra numa repartição pública e eles estão prestando um favor a você e um favor de má vontade. Não é verdade, a gente tem que ter consciência cidadã e exigir a prestação de serviço público de alta qualidade. Afinal de contas, todos nós pagamos nossos impostos e somos cidadãos e temos o direito de ser bem atendido. Então, se a polícia resistir em cumprir o seu dever, comunique imediatamente à corregedoria, que a corregedoria vai tomar providência em relação àquele mal policial, se isso vier a ocorrer. Dona Neuza, no sentido do que diz o doutor Martim, do direito ao bom atendimento na delegacia, como é que foi o seu caso lá? Quando a senhora chegou à polícia para comunicar, para fazer o boletim de ocorrência, como a senhora foi recebida? Na 67 eu fui recebida bem pelo doutor Espíndola, né, da 67, mas já no DHPP, sem palavras. O que foi que aconteceu? Eu fui depor, né? Aquele dia que eu fui depor foi normal, né? Aí, mas com o passar do tempo eu ligava muito, aí fui ofendida, fui maltratada. Então aí eu até parei de ligar no DHPP. Maltratada de que maneira, dona Neuza? A senhora não... O descaso, né? A gente está procurando. Sempre a mesma coisa, porque eu pedi quebra de sigilo imediatamente. E até hoje não tive resposta nenhuma da quebra de sigilo. E toda vez que eu ligo, eu não tenho bola de cristal.
falou, eu quero saber da minha filha, tudo que eu quero é minha filha de volta. Doutor Martim, essa queixa da dona Neuza é estranha, porque a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, é uma delegacia preparada para isso. Sim, é uma delegacia especializada, que sabe que, por exemplo, uma das formas hoje que existe de encontrar a pessoa, por exemplo, é a quebra do sigilo telefônico. É mandar um ofício, pedir um ofício imediatamente à autoridade judicial. Esse ofício vai rastrear, porque a pessoa às vezes está acompanhada de seu celular e vai registrar aquele local que ela passou. Ela saiu de São Paulo, foi para Poá e assim sucessivamente. Ajuda a encontrar. Então, é muito estranho, realmente é muito estranho esse relato, uma vez que é uma delegacia especializada nesse tipo de assunto e deveria tratar a dona Neide ou outra pessoa qualquer, Neuza, desculpe, outra pessoa qualquer que esteja vivendo o mesmo drama com todo o respeito e com todo o carinho que essa pessoa merece, porque ela está sofrendo um drama de uma dimensão terrível. Ela está longe, apartada da filha dela, não sabe que destino essa moça teve. Como é que os funcionários, os servidores nos distritos policiais comuns, estão preparados para o recebimento dessas demandas? Investigadores, delegados? Olha, eu temo dizer o seguinte, eu acho que existe um esforço muito grande da Academia de Polícia em formar bons policiais, mas esses bons policiais são formados na Academia de Polícia, ali onde é a Universidade de São Paulo. Ao ir aos distritos, parece que se esquecem. Estudaram, passaram um concurso difícil, são pessoas preparadas, mas não estudam mais. E parece que há um ambiente contaminado de má vontade em muitos distritos. Eu não estou falando dos bons distritos, porque quando a gente fala de um bom distrito policial, de um bom policial, a gente está falando daquele que cumpre a obrigação dele. Ele é funcionário público por opção. Ele escolheu e tem que fazer aquilo bem. Nós estamos falando da exceção, não da regra, que deveria ser. Então, há um despreparo para atender essa e outras questões e a população se sente desamparada, se sente desprotegida. Aí a razão pela qual, muitas das vezes, deixa de se registrar uma queixa, você sofre um furto, um assalto, você deixa de ir ao distrito, porque vou me aborrecer, vou passar 4 horas lá dentro, eles não vão querer registrar, porque na região querem ter uma estatística onde o crime diminui. Então, o Estado acaba funcionando com base estatística. Que nem crime esclarecido, não foi o desaparecimento esclarecido, esse esclarecido que está aí não é bem verdade, foi um auto-esclarecimento, a pessoa foi lá e compareceu. Então, em geral, regra geral, eu diria que estão muito mal preparados os policiais para receberem casos como este aí. Essa situação não estaria mais ligada ao fato de que os policiais estão lá para registrar queixa de furto, de roubo, de homicídios, outros tipos de situação, e não necessariamente os desaparecimentos, e aí, no caso, a delegacia especializada que deveria realmente prestar bom atendimento? Eu acho que ambos deveriam prestar bom atendimento. Eu acho que ele está lá como policial, e essa é uma ocorrência policial, deveria atender. Talvez para aquela pessoa que esteja do outro lado do balcão não seja relevante, eu acho que não é essa a missão. Mas para a pessoa que está ali, chegou e o Estado está representado, é a coisa mais importante da vida dela. Então, deveria, na minha opinião, atendê-la muito bem, falar, não tenho competência funcional, técnica para resolver o problema aqui, vou lhe encaminhar ao DHPP. E chegando ao DHPP, que é um departamento especializado, deveria tratar muito melhor, ser muito mais diligente do que foi, segundo o relato que nós temos aqui. Dona Neuza, a senhora acha que há uma dificuldade das pessoas no entendimento do sofrimento das mães que passam por este problema? As pessoas têm dificuldade em entender o que a senhora está vivendo? Eu acho que sim. Assim, as que estão com o mesmo problema que eu, né, que são as mães, né, o sofrimento é igual, porque a gente não tem uma resposta, né? A gente procura, vai em busca de como eu faço. Eu saio, eu levo cartazes da minha filha para todos os lugares, delegacia, posto de saúde, hospital, tudo, e a gente não encontra uma resposta assim definitiva, né, da polícia, né? Mas entre as autoridades, aquelas autoridades que a senhora encontrou no início, a senhora acha que faltou essa sensibilidade em relação ao que a senhora estava passando? Sim. Faltou amor no coração, né? Que é uma situação muito difícil. A gente passa, só Deus mesmo, né? E é o que eu falei, né? Eu estou encontrando ajuda pelas Mães da Serra. A Ivanilde, que é um projeto que está muito empenhado em ajudar a gente. Tanto eu como todas as outras mães, as crianças, a gente está indo em busca, né? Então,
Você está acompanhando o programa Agora é Lei. Nós estamos falando da criação da Semana de Mobilização do Estado de São Paulo para busca e defesa de pessoas desaparecidas. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Agora é Lei. Nós estamos falando hoje sobre a Semana de Mobilização do Estado de São Paulo para a busca e defesa de pessoas desaparecidas, uma lei de autoria do deputado Enio Tato, do PT. Doutor Martim, existem muitas comunicações falsas de desaparecimento de pessoas? Existem, infelizmente existem, pela seguinte razão. Pessoas resolvem ter algum problema, por exemplo, um problema de natureza comercial, está falindo, está inadimplente, não consegue pagar seus compromissos perante a praça. Ele simplesmente muda-se de cidade, estabelece em outro lugar, não avisa a família o dá como desaparecido, vai lá, comunica, e ele está vivendo com outro nome, em outro lugar, e não tá, ou às vezes até manda que digam que ele é desaparecido para os credores pararem de persegui-lo. Isso é comum. Outro caso que acaba acontecendo. Entre aspas, essa pessoa se some. Ela se some, entre aspas, ela se some. Outro caso de pessoas que faz o autossumiço, por assim dizer, é aquele, por exemplo, tem outra família em outro estado, ele viaja muito, estabelece uma família em outro estado. Ele some daqui e vai morar no outro estado. Ou aqueles ainda, que também não é incomum, e a justiça enfrenta muito desses casos, são pais que não querem pagar pensão alimentícia para seus filhos, não querem destinar 30%, até no máximo, dos seus proventos para pagar a pensão. Então ele muda, vai morar em outro estado, não quer constituir outra família, abandona aquela família antiga, aquela família passa, além de sofrer os filhos a ausência do pai, passa a sofrer a falta de recursos financeiros. Então é uma gama imensa de pessoas que optam por essa solução de auto-sumir ou de se sumir, por assim dizer, e acaba criando um problema adicional, porque a polícia também trabalha com isso. Ela recebe a informação que aquele cidadão está sumido, vai buscar e não consegue, e atrapalha nos casos, como é o caso dessa senhora, que tem um caso candente, um caso real de sumiço, acaba atrapalhando as investigações, porque acumula trabalho e não consegue dar solução a esse Não dá nem para ter a medida disso, quer dizer, o quanto esses casos acabam inchando as estatísticas, atrapalhando a investigação de uma situação séria, como da dona Neuza. Infelizmente não se tem a dimensão, mas eu quero acreditar que é bastante significativo. Agora, quando não se tem a informação exata, os números exatos dos desaparecimentos, quando se desconhece a causa desses desaparecimentos, fica mais difícil ainda qualquer tipo de investigação. Fica. Eu acho que essa semana, esse projeto de lei, esse projeto convertido em lei agora, do deputado do PT, Enio Tato, de fazer a semana para sensibilizar, eu acho que esse projeto é muito bem-vindo, porque traz a público todo esse conjunto de informações que muitas vezes as pessoas não dominam. Então, sensibiliza as pessoas, mostra o drama real de uma mãe desesperada atrás de sua filha, mostra também os mecanismos existentes e ainda o que se pode fazer enquanto sociedade, como pode se organizar e como se pode pressionar o poder público para que ele cumpra sua obrigação de proteger a família, proteger a sociedade. Quantos casos são esclarecidos? Quais são as causas mais comuns desses desaparecimentos? A causa mais comum depende de faixas etárias, mas em geral a faixa etária de crianças, eu falo de crianças, dentro de casa, às vezes, acredite ou não, é por abuso sexual ou violência doméstica. A criança sofre violência sexual dentro de casa, sofre abuso sexual, ela acaba fugindo. E acabam indo para outra cidade, indo para a Praça da Sé, indo para outros lugares, para se desligar daquele núcleo familiar. Esta é uma causa. Adolescente briga com o pai, acaba brigando com o pai, acaba brigando com a mãe, se desentendendo por questão de droga, dinheiro, de estudos, enfim, ela também desaparece. É uma coisa mesmo da juventude, talvez causas não tão graves, mas por um desentendimento acaba. Casos de alcoolismo, droga, isso também leva a dezenas e dezenas de pessoas na Cracolândia hoje que são identificadas como pessoas de classe média. Recentemente, um advogado foi identificado por seus colegas na Cracolândia. Ele estava desaparecido fazia 1 ano. E ninguém sabia, a família não sabia, ele foi viver na Cracolândia, porque infelizmente, ele caiu vítima
dessa desgraça, que é o crack, e os colegas ou reconheceram, recuperaram, internaram ele numa clínica, ele está se recuperando, graças a Deus, está voltando, vai voltar a advogar, vai voltar. Mas acaba acontecendo muito isso, desilusão amorosa, a pessoa tem uma desilusão muito grande, ela acaba se frustrando e acaba abandonando o lar. Então, tem várias dessas coisas ligadas a causas emocionais e algumas financeiras que fazem com que as pessoas desapareçam. Dona Neuza, de que maneira o desaparecimento da sua filha Patrícia afeta o dia a dia da família, afeta o dia a dia da senhora? A senhora deixou de fazer coisas para cuidar da procura dela? A senhora deixou de trabalhar, deixou de estudar, deixou de lado afazeres? Como é que isso afeta? Desculpa. Parei de trabalhar e vou em busca. 2, 3 vezes por semana eu saio em busca, como foi divulgação, né, de fotos, vou atrás da minha filha. Porque eu tenho 2 netos que eu cuido, né? Então, nos 3 dias durante a semana, eu vou atrás da minha filha. E assim, eu fiquei muito doente, né? Várias vezes já fui parar no hospital, problema de coração, porque é muito difícil, né? É o sofrimento. É um sofrimento muito grande, sem resposta, né? É muito difícil. A qualidade de vida da família também fica comprometida, uma vez que a senhora deixou de trabalhar, menos renda Sim. em casa, Sim, é toda uma bola de neve, não é? porque no momento só minha filha que trabalha, né? Só a Fabiana que trabalha. E nessa busca que a senhora faz 3 vezes por semana, especificamente dentro do Grupo Mães da Sé, a senhora vai lá frequentar o movimento, apresentar foto da sua filha? Vou, quando a Evanil me convida, eu vou, mas eu faço divulgação em outros lugares, como Mogi das Cruzes, Parque do Carmo, Praça da Sé mesmo, vários lugares. Durante a semana, durante os 3 dias da semana, eu saio para fazer a divulgação. Que outras De formas de ajuda. divulgação desses casos a senhora acha que poderiam ser criadas, poderiam ser inseridas, por exemplo, dentro da semana de mobilização na busca pelas pessoas desaparecidas? Eu acho que a gente precisa muito de ajuda, né? Dos governos, a gente precisa de ajuda, né? Porque o apoio são muito pouco, assim, da parte da polícia, né? Doutor Martim, que outras formas de divulgação poderiam incrementar essa semana, que virou lei, a partir do projeto aprovado aqui na Assembleia Legislativa? A gente já conhece algumas iniciativas, por exemplo, uma que acho que não existe mais, as fotos das pessoas desaparecidas nos cupons de pedágio. Pois é, isso foi um trabalho louvável. Muitas pessoas foram resgatadas a partir disso e essa iniciativa poderia ser retomada. Não só essa, como também botar em embalagem de produtos. Esse espaço público aqui da Lesp, esse programa, ao divulgar essa iniciativa, também é uma forma, eu acho que tentar sensibilizar os meios de comunicação, as mídias impressas, escritas, internet, enfim, fazer uma pressão também, como a senhora Neuza fala, em governo, no sentido de que tornar mais eficiente, destinar mais verba, treinar mais o pessoal para atender no DHPP, pessoas, ter mais eficiência. Eu acho que existe um conjunto de iniciativas e hoje a internet permite fazer isso a um baixo custo de divulgação, criar sites com visitação ou naqueles sites que têm maior movimentação, por exemplo, um site de empresa que tem uma movimentação, algum site de visitação pública onde você tem um nível de frequência maior, você colocar retrato, isso tudo é gratuito, não vai custar nada e vai, com certeza absoluta, vai dar uma visibilidade. Eu tenho certeza que a foto dessa moça num site de grande tráfego poderia ajudar, poderia dar algumas pistas, algumas indicações. Agora, não basta a gente ter essas indicações, como ela relatou aqui para nós, ela teve uma comunicação na Bahia, foi isso? E não conseguiu dar sequência. A gente precisa ter a sequência. A sequência é um governo. Não somos nós, sociedade civil, que temos esse poder de polícia para investigar. É governo. Então, o governo tem que colaborar, tem que se sensibilizar, entender o problema que essa pessoa está passando, que é um problema muito grande, que a gente, só sendo mãe, sendo pai, pode mesurar isso aí. O senhor falou na internet e a tecnologia está aí ajudando em tantas questões. Existem aplicativos voltados para esse problema? Poderiam ser criados aplicativos? As ferramentas surgem das necessidades? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não tenho conhecimento se há o nome de algum aplicativo que faça isso. Com certeza deverá haver. É puro desconhecimento meu. Mas se não houver, por hipótese, pode ser criado. É um baixo custo. Um aplicativo que você bota no seu celular, você comunica e tem no seu celular. Você está olhando, vê puxa, eu acho que eu já vi esse retrato em algum lugar.
tenta ver, comunica com essa senhora, faz um contato, deixa um e-mail. Enfim, a tecnologia é uma ferramenta que às vezes cria alguns problemas, mas às vezes, num caso como esse, ajuda e muito a resolver. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade e tentar influenciar as empresas de tecnologia, por exemplo, a nos ajudarem, dando visibilidade ao problema e soluções tecnológicas também para isso. Dona Neuza, a senhora acha que todo mundo pode ser a próxima vítima? Todo mundo está sujeito a passar o que a senhora está passando? Ai, Diante dessa dificuldade que a senhora vê do tratamento da questão, por isso a pergunta, a senhora acha que todos nós estamos sujeitos a essa situação? eu acho que sim, porque a gente fala nunca vai acontecer com a gente, né? Sim. Quando a gente menos espera. Como é que a senhora avalia, doutor Marcinho? Eu acho que ela tem razão. Todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós somos pais, mães, filhos, filhas, enfim, pertencemos a uma família, mesmo amigos, estamos sujeitos a que isso venha acontecer. Essa tragédia não escolhe, ela não escolhe um domicílio, ela não escolhe uma pessoa. Essa moça, me parece, tinha uma vida regular, normal, e foi vitimada, não se sabe pelo quê. Pode-se imaginar muitas hipóteses, mas todos nós não estamos isentos de acontecer. Então, é por isso que temos a obrigação de ser solidário com esse tipo de pessoa, porque amanhã, se nós nos encontrarmos de frente a uma situação dessa, quem vai nos ajudar se antes nós não ajudamos a ela? Doutor Martim, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, no caso de crianças, adoções ilegais, a prostituição, tudo isso é causa também, ou tem muito folclore, muito mito em algumas dessas não situações? O problema é muito grave. O problema, eu diria, hoje a ONU estabeleceu estudos que apontam que o tráfico de órgãos, e aí está incluído o tráfico de seres humanos, é uma coisa, mas que eu acho que tratado tudo junto, mas deve ser misturado, é a terceira maior fonte de renda do crime organizado. A primeira ou a segunda não se sabe dizer, porque é uma questão de estatística, é a droga e a arma. Com certeza uma ou outra sempre está em primeiro ou segundo lugar. A terceira é o tráfico de seres humanos e órgãos. E isso tenta se tratar esse tema como se fosse uma lenda urbana e não é. Há tráfico de órgãos, há tráfico de seres humanos, pessoas são levadas daqui, há tráfico interno de pessoas, crianças saem de cidades do interior do país e vêm se prostituir em São Paulo, crianças jovens e pessoas mais velhas saem do Brasil e vão se prostituir na Espanha, na Holanda, são enganadas, recebem uma proposta de emprego, são moças que às vezes recebem uma proposta de emprego, você não quer trabalhar num bar na Espanha, a gente dá documento, isso, aquilo, e lá chegando não trata-se de um bar, trata-se de um prostíbulo. Então isso é muito comum, muito mais do que nós pensamos, é que nós não estamos envolvidos, e é um problema de uma dimensão imensa. Doutor Martinho, o tempo do programa está acabando, gostaria que o senhor desse a sua mensagem sobre o nosso tema, o que é que fica, que lição nós tiramos dessa nossa conversa e que colocasse a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo à disposição da população para este assunto. Ok, em primeiro lugar, Mauro, gostaria de agradecer o convite para ocupar esse espaço, esse importante espaço jornalístico, que a gente possa divulgar o trabalho da comissão e não só isso, também o problema que a dona Neuza enfrenta, esse é o maior de todos, e as soluções e as questões que abrangem isso. Então, agradecendo a você e dizendo a Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo está à disposição, não só neste, mas como todos os outros casos. O nosso telefone é 3244-2363, vou repetir, 3244-2363. Na praça, nós estamos situados na Praça da Sé, ou no edifício ali na Rua Anchieta, 35, 10º andar. A minha sala é na Rua Anchieta, 35, 10º andar, bem no centro da cidade, próximo à Praça da Sé. Estamos à disposição da população de São Paulo e tentamos colaborar com a população e com as autoridades para solucionar este e outros tipos de casos. Muito obrigado. Dona Neuza, a sua palavra final, a mensagem que fica em relação à nossa conversa. Eu gostaria que a senhora mostrasse novamente a foto da Patrícia, para que a gente possa ajudar também por meio do programa na busca e o esclarecimento do desaparecimento dela. Qual a mensagem que fica? Eu agradeço a todos, né? Ao senhor, agradeço pela essa oportunidade. Mostra ali naquela câmera, por favor. Eu agradeço pela oportunidade, né? E muito obrigada mesmo. E nos ajuda, que nós precisamos muito de ajuda. Não só eu que estou nessa situação, como todas as mães da Sé, todas as pessoas que estão nessa situação, nesse momento tão difícil. Uma boa tarde, muito obrigada. É Patrícia Araújo Nunes de Mello, desaparecida em 1º de julho de 2013, não é isso?
Muito bem, eu agradeço, doutor Martim, dona Neuza, pela presença nesse programa Agora é Lei. Hoje nós falamos sobre a Semana de Mobilização do Estado de São Paulo para a busca e defesa das pessoas desaparecidas, uma lei aprovada, um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa que se tornou lei de autoria do deputado Enio Tato, do PT. Obrigado a você que nos acompanhou, tchau, até o próximo programa.